muito bom dia para você. Vou até tomar, olha, meu golinho de café juntinho com você. Delícia começar a nossa manhã aqui no nosso Manhã na Band. Como foi a sua semana? Quero a sua participação. E olha, já vou te adiantar, o programa de hoje está tão recheado. Você, minha amiga, ou você, meu amigo, tá tomando aquele medicamento, aquela famosa caneta, né, emagrecedora. Ai, 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 tema de hoje aqui no Band Mulher sobre fertilidade, tá? Monjaro versus fertilidade. Será que ajuda, que atrapalha você que tá querendo engravidar? Além disso, esfriou. Aqui, olha, meu casaco tá pronto. Esfriou aqui no interior paulista. E hoje o assunto também é sobre os cuidados com a nossa pele, tá? Ressecamento, rachaduras, água quente no cabelo e muito mais. E para encerrar maio, com chave de ouro aqui, a gente vai falar de uma campanha muito importante, que é a campanha Maio Laranja, que é de combate e conscientização ao abuso infantil, tá bom? Olha, tem o assunto da semana também. Polêmica, né? Zé Felipe, Virgínia, deixa eu ver o que mais. Tem dica do Nutri. Ai, Casa Cor São Paulo. Nossa equipe esteve por lá também. Enfim, muita coisa boa para acontecer até o final do programa, tá? Solta a vinheta e bora tomar o nosso cafezinho aqui juntinhos. E eu já vou começar com ele, Dr. Wilson Jacode, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Tomando já seu cafezinho, né, doutor? Quentinho. Muito gostoso. Tá muito uma delicioso. delícia, fresquinho. Dayara acabou de passar aqui pra gente, delícia. Beijo, Dadá tá aqui todo sábado com a gente também. E que assunto bacana o de hoje, além de polêmico, um assunto quentinho, né? Tá saindo do forno. Ajuda muito as mulheres, os homens também, né? Que Verdade. estão participando do tratamento. Tanto na parte reprodutiva como na parte de saúde, né? Exatamente, Melhora, uma coisa leva a outra. Melhora a saúde, melhora a qualidade de vida, quer dizer, isso traz saúde, né, Samara? Exatamente, né? Inclusive, coloca aí na tela o tema de hoje. Eu falei que tá quentinho, fresquinho, porque o tema é Monjaro, gente, aquela caneta emagrecedora. Além dela, tem várias outras, né? Monjaro aí é a marca, no caso, é uma caneta emagrecedora que tá super em alta, vem fazendo muito sucesso. Lembrando que é medicamento, né, doutor? Não é modinha, é medicamento. Tem que ter acompanhamento médico também? Com certeza. O medicamento foi desenhado, foi idealizado pela indústria farmacêutica para o tratamento do diabetes tipo 2. Né? Aí se viu que com o tratamento, os homens, as mulheres estavam perdendo peso rapidamente. Olha. Algumas semanas de tratamento perdiam 20% do peso. Olha só. E o peso, ele está muito ligado à saúde. Ligado à saúde reprodutiva, à saúde geral. Verdade, quer dizer, né? Essas pacientes passaram a ter uma gravidez mais rápida. Que legal. Então, se descobriu que o medicamento ele ajuda muito na parte reprodutiva também. Na reprodução. Né? Que legal, você vai me explicar tudo no programa de hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, minha primeira pergunta é: vamos falar então os impactos da obesidade para aquela mulher ou para aquele homem, né? Justamente. Aquele casal que quer engravidar, o casal que querem ser pais. O que a obesidade pode fazer, doutor? Então, para o lado da mulher, né, tanto do homem como da mulher, a obesidade ele age ocasionando um desequilíbrio hormonal. No homem, ele vai agir principalmente no testículo e vai alterar toda a dinâmica do testículo, fazendo com que esse homem tenha uma concentração de esperma mais baixa, Entendi. Uma motilidade de esperma mais baixa, uma morfologia de esperma mais baixa. Quer dizer, vai limitar muito uma gravidez, né? Vai ter um fator masculino importante limitando a gravidez. Entendi. Por lado da mulher, também o equilíbrio hormonal que a mulher tem quando ela está mais magra é saúde para ela engravidar. Então, essas pacientes que estão acima do peso, principalmente aqueles SOP, né, ovário policístico, elas têm um desequilíbrio hormonal muito grande. Esse desequilíbrio hormonal faz com que elas tenham desovulias, ou seja, elas ovulam muito raramente e quando ovula, a ovulação não tem uma boa qualidade. Olha então, não só. tendo qualidade de ovulação, não vai haver fertilização. Entendi. Então, a importância da gente estar de olho aí na saúde reprodutiva feminina, né, doutor? Fazer os exames também, fazer o acompanhamento. Com certeza, né?
a gente cuidando da saúde reprodutiva, tanto masculina como feminina, nós vamos estar cuidando da saúde geral do homem e da mulher. Exato. Então, você buscar um bebê faz bem para a saúde materna e paterna. Exatamente. Né? Uma coisa que é muito bom para todos. Com certeza. Né? E a gente está sempre aqui falando disso, né, justamente para te ajudar, para acender um alerta. Às vezes faz tempo que você não faz um check-up, ou aquela coisa que a gente fala todo o programa, né, doutor? Que a mulher vai adiando, pensando aí na carreira. Eu vou adiando ano que vem, ano que vem, ano que vem. Quando você vê, já passou. Então, essa é a nossa missão aqui, né? Acender esse alerta e fazer você ter um olhar para a sua saúde reprodutiva, né, doutor? Está acontecendo isso agora, Samara. Você está conseguindo dar um start na cabeça das mulheres. Essa semana eu recebi 3 pacientes. Ai, que legal! Com 30 anos, procurando congelamento de óvulos. É isso aí. Isso era muito raro antigamente. Antigamente a mulher procurava com 35, 38. Hoje, quanto mais cedo você procurar, melhor. Por quê? Porque você vai guardar óvulos melhores. Então, lá na frente, se caso você for precisar desses óvulos para engravidar, você vai ter embriões de melhor qualidade. Né? Que legal. Agora sim, falando desse assunto, acho que tão esperado por todo mundo, a gente divulga durante a semana, né? Nas redes sociais, da Band Paulista, nas minhas também, o nosso tema, o pessoal adorou. E falando agora do Mounjaro em si, doutor, da fertilidade, não é que o medicamento ele vai fazer essa mulher engravidar ou melhorar a fertilidade, é a perda de peso, no caso. A perda de peso vai fazer com que ela tenha um equilíbrio hormonal melhor. Esse equilíbrio hormonal de estrógeno e progesterona vai fazer com que ela tenha uma ovulação de boa qualidade. Então, ela vai engravidar mais facilmente. Entendi. E no homem, a mesma coisa vai acontecer no testículo. O esperma vai sair de melhor qualidade. Entendi. A motilidade vai estar melhor. Então, ele vai ter um esperma de melhor qualidade. Estão dizendo até, né, nas redes sociais agora, o pessoal está até brincando, os bebês Mounjaro. Que a mulherada aí, mirou no emagrecimento e ganhou uma surpresinha da cegonha. É verdade. Aí eu te pergunto, doutor, por que o Mounjaro, comparado a outros medicamentos, né, a gente vê que hoje tem o Ozempic, tem outros até, por que o Mounjaro deu essa diferença aí? Então, ele age em 2 receptores, né? Hormonais. E ele consegue controlar melhor a glicemia da mulher e do homem. Então, ele conseguindo controlar melhor a glicemia, ele vai ter um efeito mais rápido na perda de peso e um efeito melhor na fertilidade. Perfeito. E a idade, doutor, interfere? Porque, assim, às vezes a gente vê, né, mulheres mais jovens já tomando o Mounjaro. E eu quero até perguntar o inverso, que foi uma pergunta muito feita também nas redes sociais. Aquela mulher que está tomando esse medicamento, né, estava com medo até de dar infertilidade, ficar infértil por conta do medicamento. É um mito? É um mito. Não, o medicamento ele não traz infertilidade, ele só traz fertilidade. Né? Porque ela perdendo peso, ela vai ter um hormônio, o equilíbrio hormonal vai estar melhor, logicamente o ovário dela vai estar funcionando melhor. Ela tem até que tomar cuidado. Se ela não está querendo engravidar, ela perdendo peso, ela vai engravidar. Olha! Naturalmente, se ela não estiver fazendo uma anticoncepção. Ela tem que fazer um método anticoncepcional também. Ou um preservativo, ou um coito interrompido, ou mesmo usar um anticoncepcional, né? Eu ia até perguntar justamente isso, se o uso do medicamento, né, da tizerpatida e do Mounjaro ou outros, né, se mesmo associado a esse uso das canetas emagrecedoras, a gente deve continuar com os métodos contraceptivos, como as pílulas, injeções, etc. Com certeza, não deve abandonar, não. Porque o peso, ele é um fator fundamental na fertilidade. Hoje, uma das maiores causas de infertilidade é o ganho de peso da mulher, né? E do homem também, né? Exatamente. Então, tem que estar alerta. Vai fazer algum tratamento para perder peso, tem que usar um anticoncepcional. Perfeito. Ou de barreira, como preservativo, ou então uma pílula injetável, né? Qualquer tipo de anticoncepção tem que ser feito. Perfeito. No próximo bloco até a gente vai falar da saúde aí dos homens. Quero saber se o medicamento, se essa caneta emagrecedora ajuda aí para ter também, né, o material masculino melhor, né? Eu quero saber tudo isso. Mas antes de ir para o intervalo, eu tenho uma perguntinha, doutor. Quando a gente fala de fertilização in vitro, como que é a questão do uso do Mounjaro? Vai atrapalhar alguma coisa ou não tem nada a ver? Então, qualquer tipo de cirurgia que a paciente vai fazer, ele tem que parar o medicamento 3 semanas antes, 21 dias antes. Tem que haver a retirada do medicamento, porque vai interferir no anestésico. Tá? Essas pacientes que usam o Mounjaro,
elas têm uma tendência do esvaziamento gástrico ser mais retardado. Entendi. Então, se você vai fazer algum tratamento cirúrgico, o anestesista vai perguntar isso para você. Está usando algum medicamento tipo Monjaro? Então não pode esconder, né, do seu médico. Não pode. Se estiver usando, eles vão pedir para esperar 3 semanas para depois fazer a cirurgia de rotina. É claro que se for uma cirurgia de urgência, tem técnicas anestésicas que você pode fazer para fazer com o esvaziamento gástrico mais rápido para não ter, mas tem que avisar o seu médico, avisar seu anestesista que você está fazendo uso do medicamento. Entendi, respondido. Que bate-papo gostoso, quanta informação, né? E matando a curiosidade aí de boa parte de quem está assistindo, ou quem quer começar a tomar a medicação, ou quem já está tomando, né? Então, olha, aguenta aí uma pausa rápida, primeiro intervalo do dia. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial Sem Tabaco, doutor. Que beleza. Tabaco faz mal também. Nossa, atrapalha demais. Aí a fertilidade. Demais, Samara. O homem que usa essa droga, né, que é uma droga, é verdade. Ele tem uma baixa concentração e uma baixa morfologia, uma baixa motilidade do esperma. Exatamente. Então, a gente tem que fazer campanhas para eliminar essa droga do mundo. Para o lado da mulher, Samara, tem uma reserva ovariana baixa também. Olha. Então, ela perde óvulos usando cigarro. Exatamente. Olha, nesse primeiro bloco, a gente puxou a orelha das mulheres, tá? No próximo bloco, a gente vai puxar a orelha de vocês, homens. Vamos falar aí um pouquinho sobre a saúde reprodutiva masculina também, né? Falar aí sobre tudo que está te impedindo também de realizar o sonho da paternidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre o uso do Monjaro. E já adianto que tem perguntas de vocês que eu vou responder. Eu não, né? Vou fazer a pergunta, o doutor vai responder no próximo bloco, tá bom? Primeira pausa no nosso Manhã na Band. Cadê seu cafezinho? Tá tomando aqui junto com a gente? 3 minutinhos, a gente está de volta. Estamos de volta nessa manhã gostosa e hoje falando, gente, sobre Monjaro, aquela caneta emagrecedora famosa que está na moda agora, e fertilidade. Podemos fazer um resumo, Dr. Wilson Jacoldi, Fertiembrio aqui com a gente hoje? Só benefícios para essa mulher que quer engravidar, para esse casal? Tanto aquela que quer fazer uma fertilização in vitro, né? Ela vai fazer o tratamento com Monjaro. Ela vai se beneficiar porque ela vai perder peso, ela vai ter um óvulo de melhor qualidade, tanto como para o homem, que também vai ter um esperma de melhor qualidade. Olha. Então, mesmo aqueles casais que não têm condições de engravidar naturalmente, faz o tratamento para perder peso, para a gente ter uns gametas de melhor qualidade. Perfeito. Logicamente, a gente vai ter embriões de boa qualidade e o resultado de beta-HCG vai vir mais rápido, né? Entendi. Respondido, então. E falando, né, mais agora da saúde masculina, doutor, também vai fazer benefícios? Vai ser um material melhor também do homem? Vai trazer uma qualidade melhor do esperma, né? Tanto de volume de esperma, como concentração, como motilidade, né? E isso vai trazer um bem-estar muito grande para o homem também, para a saúde do homem, né? É qualidade de vida, né, Samara? Verdade. Você está dentro do seu IMC normal, você vai ter mais disposição para tudo, vai dar um up na vida do homem. Inclusive para dar aquela namorada, né? Justamente, para chegar na hora... Para encomendar o bebê, gente, não adianta fazer tudo também, né, doutor? Para chegar na hora da relação sexual programada, né? Exatamente, então a gente está falando aqui justamente sobre a saúde reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher, né? E várias perguntinhas, pessoal participando bastante. E perguntaram, doutor, sobre o pós, né? Hoje em dia, quanto tempo esse paciente fica tomando essa injeção? É para o resto da vida ou é um tempo considerável aí? Não, eu acho que é questão de mudança de estilo de vida também. Perfeito, né, quando atingir o objetivo também, né? Aquilo que você sempre fala, né? A mudança do estilo de vida. Ele é para dar um empurrãozinho para você perder o peso e depois você tem que manter esse peso através de uma reeducação alimentar e atividade física. Mas também não faz milagre a injeção, né, doutor? Se a gente não fizer a nossa parte também, justamente, né? Exatamente. Tá certo que vai ter aquela paciente que é diabética que provavelmente vai ter que tomar o resto da vida, né? Tá, mas aí vai ser doses menores, né? Vai ser uma dose bem assim, diária, né?
Só para controle só mesmo. Só para controle. E acompanhamento. Falando em diabetes, achei bem interessante, tem uma perguntinha aqui. A Ana Cláudia, ela não deixou a cidade, mas ela deixou a idade dela. Ela tem 25 anos. Ela falou que sempre teve diabetes e ela quer saber se o diabetes causa infertilidade. Não. Não tem. Se ela está dentro do IMC normal dela, se ela não tem nenhum fator de infertilidade, uma inflamação, uma endometrite, não. Só o diabetes, não. O diabetes, para a mulher, ele não é causa de infertilidade. Perfeito. Diabetes tipo 1, né? Tá? É o diabetes tipo 1, aquele diabetes juvenil. É, porque ela falou que sempre teve, está com 25 aninhos. Tranquilo. A gente tem feito bastante parte de pacientes tomando insulina, que tem o diabetes Aí, tá vendo? Juvenil e sem dificuldade. A Ana Cláudia, que deixou a perguntinha dela no Instagram da Band Paulista, você também pode deixar, @TV Band Paulista. Na verdade, você pode deixar a sua pergunta, tanto no da Band quanto no meu, no Dr. Wilson também. Tô adorando os vídeos que vocês têm gravado. Equipe de marketing, ó, nota 10. Me divirto assistindo os vídeos, viu, doutor? Nós vamos lançar um vídeo de chá lá, o que a grávida pode tomar de chá e o que não pode tomar. Ah, mas eu quero essa pauta aqui no Manhã na Band também. Não, vamos fazer, né? Inclusive, orientações agora, tá entrando esse tempinho de inverno. Inclusive, as gestantes ficam com muitas dúvidas, né, doutor? Justamente. Porque alguns causam o aborto, a perda. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado no dia a dia com alimentação e com o uso de bebidas, né? Tá se nascendo muita criança autista. Há 30 anos atrás, você nascia 30 mil crianças, um era autista. Hoje nasce 3 mil, um é autista. Olha só. Por causa da genética externa, a epigenética a gente fala, o que influencia o bebê lá dentro do útero da mãe. É o que a gente bebe, o que a gente come, o que a gente está em contato, no caso a gestante, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Porque tem muita coisa contaminada. A comida está contaminada, a água está contaminada. Então, a gente tem que procurar cada vez mais se alimentar cada vez melhor, produtos orgânicos, né? Água mineral, tudo de melhor para a grávida, para a gente blindar essas grávidas, fazer com que elas tenham um bebê de ótima saúde. Exatamente. Inclusive, tem uma perguntinha sobre esse assunto. Olha, a Rafaele, ela falou se o uso de canetas emagrecedoras são prejudiciais ao bebê. Então, assim, ela estava usando, engravidou, parou porque engravidou. Mas e aquilo que estava no organismo, vai fazer alguma diferença? Não. A natureza, Deus é sábio, né? Deus faz as coisas perfeitas. Se você engravidou, você tem 1 semana de prazo para parar qualquer tratamento. Olha. Então, nós temos aí a fase organogênese, né? Que é aquela fase de formação do bebê, é depois de 5 semanas de vida do bebê. Então, a gente tem 1 semana. Então, você está tomando antibiótico, você está fazendo raio-x de mama, raio-x, tomografia, você está tomando Ozempic ou Manjaro. Você tem 1 semana de prazo. A tua menstruação teria que descer hoje. Dia 29, não desceu? Até o dia 5, dia 6, você tem um prazo para parar o remédio, não tem problema nenhum. Daí para frente, sim. Quer dizer, é uma zona de conforto que a gente deu, que Deus nos deu, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito importante, né? Verdade. Olha, falando aqui, a gente já vai começar a ir para a parte final, né, do nosso bate-papo. Espero que, assim, tenha esclarecido muito aí para você que está fazendo uso de canetas emagrecedoras ou até do próprio Monjaro, né? Espero que a gente tenha te ajudado. A Márcia, doutora, ela é lá de Penápolis, Márcia Amâncio, ela pediu para a gente falar sobre endometriose. Vamos aí em algum programa, nos próximos, a gente falar? A gente já falou algumas vezes no Band Mulher, né? Agora tem que falar no Manhã na Band. Podemos falar sobre endometriose, com Ela pediu para certeza. falar sobre endometriose. Acredito que atinja, né, muitas mulheres, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? 10%, né, das mulheres hoje, Aí, tá aí em alguma fase da sua vida, vai ter uma endometriose. Exatamente, tá aí para você, viu? Adorei. Um recado final, convidar o pessoal para conhecer a clínica, para conhecer o site, os projetos de vocês. Isso, com certeza. A gente está cada vez mais fazendo projetos para beneficiar o casal que tem dificuldade para engravidar. Então, não deixe de entrar no site, de olhar o nosso site, de visitar a clínica, fazer uma consulta, que a gente está lá para poder ajudá-los todos à realização dos seus sonhos. Exatamente, a gente está aqui para isso, para ajudar aí a mulherada, os casais a realizarem o sonho, né, da maternidade e da paternidade. Vamos povoar Prudente região. Exato.
O pessoal vem agora, quero ter um filho só. Não, gente, vamos fazer mais, né, doutor? Muito obrigada. Bom final de semana, bom restinho de sábado. Tá começando só o sábado, né? Isso. Mas pode ficar à vontade, doutor. Tem um bolinho de cenoura hoje, tem uma Isso. fruta para dizer que a gente é saudável. Com certeza. Obrigada, até a próxima, Obrigado viu? eu, Samara. Ferte Embrio, sempre aqui com a gente, né? Adoro. Agora, vamos mudar de assunto aqui rapidinho? Vamos lá para São Paulo? A gente tá chique demais, já começou, gente, o Casa Cor 2025, maior evento de arquitetura, viu? Pelo Brasil todo. Mas em São Paulo, as mostras vão até agosto, tá? Até dia 3 de agosto, você pode acompanhar todas as mostras lá, todos os espaços. E a Cris Broglio, gente, a Cris, ela é publicitária, jornalista, ela foi fazer toda a cobertura pra gente. E esse ano o tema é semear sonhos. Tô curiosa para conhecer todos os espaços, as entrevistas. Cris, o que você aprontou por aí? Quem você entrevistou? Mostra pra gente. Olá, Samara, um bom dia para o pessoal do Manhã na Band. E hoje estou aqui em São Paulo, na maior e mais influente mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas. E o tema da mostra, Samara, esse ano é Semear Sonhos, que aborda a combinação de natureza e arquitetura, celebrando a memória e o patrimônio de São Paulo. E eu, Samara, vou mostrar um pouquinho desse sonho para vocês. Vem comigo! E eu estou aqui com ela, responsável pela nossa entrada, né, pelo nosso tema, Semear Sonhos. Simone Campos, paisagista. E quando você recebeu, Simone, esse tema, Semear Sonhos, como foi? Foi um presente. Eu, como paulistana, que desejo ver uma São Paulo melhor, temos muitas questões sociais, mas isso não impede a gente de querer uma São Paulo melhor, com pisos permeáveis, com plantas nativas, que a gente pudesse ter um mobiliário urbano, sair daquele momento que você sai do escritório, que você está trabalhando, que você senta num banco, você aprecia a copa das árvores, ou você traz o seu laptop e coloca o laptop, você vai trabalhar, mas você está imerso em todo esse verde. Então, o tema do Marco, que trouxe para a gente o Ninho, que é uma das instalações que nós temos aqui, era justamente você trazer os parques para as ruas. Então, que as pessoas não precisassem só ter um ambiente para poder ir ver a natureza, que a natureza estivesse integrada em nós. Então, foi muito gratificante. Eu estou muito feliz em poder contribuir por uma São Paulo melhor. Mais de 70 ambientes assinados por grandes nomes de arquitetura e design brasileiro criam uma verdadeira imersão no morar contemporâneo. Arte, tecnologia e afetividade se fundem em projetos ousados e inspiradores. Vamos falar com alguns arquitetos e saber como foi essa inspiração para cada ambiente. Vamos lá? Teve o convite, fui participar, aí eu virei e falei assim, mas vamos fazer um projeto super atual, um projeto de 2025, não, de 35, de 40, daqui para frente. O que vai acontecer na casa da gente daqui para frente? Daqui para frente a gente está cada vez mais, primeiramente, integrado com a parte interna e externa, ou seja, as pessoas querem ter o convívio com a vegetação, com a iluminação natural, com a ventilação natural. Então, isso está muito importante. Número 2, aquela casa da época dos nossos pais, vamos dizer, aquela casa que era uma casa para inglês ver, uma casa dura, rígida, está virando de terceiro não, de quarto mundo. Ou seja, ninguém mais tem uma casa para mostrar para os outros, e sim uma casa para receber. Então, vamos dizer, a casa hoje em dia, quando você está é uma delícia eu receber minha família, receber meus amigos. E aonde a gente está recebendo? Ninguém mais. Mas você não vai receber num home theater da sua casa para ficar assistindo uma televisão, pelo amor de Deus. E você nem vai também receber. Não. Então a cozinha é um ponto muito forte hoje em dia. Ela está muito. Mas não aqui no Brasil, no mundo inteiro. Vamos dizer, eu estou na Itália com meus primos, eles me recebem na cozinha. É na cozinha. Não, eu vou te preparar, você vai ver. Vem cá para a cozinha. Você vai ver que eu vou tudo na fazer. Cozinha. Eu falo, não estou acreditando que como é que você. Não, você vai ver, você nunca vai comer igual. E é tudo verdade. Você vai para o Japão, o japonês vai te receber na cozinha. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está evoluindo no sentido, vamos dizer, de a casa
para você, a casa para nos servir. A né? cozinha, ela une as pessoas, né? É onde a gente tem essa nossa formação, né, de sentar na mesa, comer, né? O meu saque muito se perdeu e agora está se reconectando de novo, porque hoje a gente foi uma mostra também que juntou a tecnologia, a arte, né, e a natureza. Então a natureza ela trouxe essa força de reconexão. Exatamente. Eu acho que você apresentou muito bem isso, a parte toda integrada, né? As obras de arte, né? E eu queria te perguntar o seguinte, para a gente finalizar, queria que você resumisse em uma palavra, quando a pessoa entrar dentro do teu ambiente, o que você espera que ela sinta? O que eu tentei, que eu me esforcei, que eu acho que eu consegui é semeie os seus sonhos. Perfeito. Isso é o mais importante, ou seja, porque os nossos sonhos a gente tem que semear, vamos lá, se joga, vamos abrir os sonhos. E se a gente não semear, a gente não vai colher, né? Então, vamos sonhar. É isso aí. João, muito obrigada. Obrigado a você. O verde é protagonista. Projetos de paisagismo transformam cada ambiente em um convite à reconexão com o essencial. E eu, Samara, parei agora aqui para tomar o meu cafezinho, dar aquele relax, porque a gente vai conversar com um dos paisagistas que fez aqui a entrada da Casa Cor. Olha só que legal. A proposta aqui é trazer as pessoas mais próximas da natureza. Então criamos um caminho sinuoso aonde esse percurso tem vários lounges, com vários lounges, áreas de convivência. Que tem um lounge de boas-vindas, tem um relax, que é o day bed, aí tem um que é mesa, que pode ser um jantar, um almoço, para mim se comportaria mais um office para trabalhar dentro da natureza. E esse que nós estamos aqui, que é um living ao ar livre. Com a proposta, mostrar que todos os ambientes de uma casa que são internos, eles também podem ser externos. E com isso a gente fez esse caminho com quantos caminhões? 20 caminhões. 20 caminhões de plantas, 150 espécies, diferentes espécies. Mais de 20 mil mudas. Mais de 20 mil mudas, ou seja, a gente se une à natureza, se une a Deus. Mais do que uma mostra, Casa Cor 2025 é uma experiência que semeia novas possibilidades. Um passeio por sonhos que ganham forma, textura e significado no coração de São Paulo. A Casa Cor vai de 27 de maio até 3 de agosto no Parque da Água Branca. E eu vou te falar, Samara, vale cada segundo. Beijo! Beijo, Cris! Ai, adorei! Quero você sempre aqui no Manhã na Band. Vou fazer uma visita, viu, a Casa Cor. Você vai fazer um tour aí comigo, viu? Então, em breve, tem mais Cris aqui no Manhã na Band com a gente, tá? E agora, olha só essa novidade que eu vou te contar. Vinabil é uma linha de produtos de limpeza completa e à base de vinagre. Você ainda não conhece? Dá uma olhada nesse vídeo. Vamos faxinar a casa em 30 segundos com o Vinabil, o poder da limpeza V. Limpeza V é o poder do vinagre nos produtos de limpeza. Olha o brilho desse box aqui. Eu já deixei o chão dessa cozinha limpo e cheiroso só com Vinabil. Já botou a roupa pra lavar? Vai que dá tempo. Confia no poder da limpeza V. Sujeira no chão? Taca um desinfetante Vinabil nesse chão e pronto. Falei que ia dar tempo. Com a limpeza V de Vinabil, a sua família protegida num piscar de olhos. Agora pode voltar a assistir. Vinabil tem fórmulas biodegradáveis, hipoalergênicas, pet friendly, kid friendly, ou seja, ideal para quem tem pet, criança ou só quer praticidade sem abrir mão do cuidado com a família e com o meio ambiente, viu? Faz o V, experimente a limpeza verde que vem do vinagre. Vinabil, o poder da limpeza V. Gente, fora o cheirinho que fica aqui no estúdio, ai, é muito bom. Você vai lembrar de mim quando você estiver no supermercado, viu? Olha, mais uma pausa aqui no nosso
Manhã na Band, tem tanta coisa pra gente conversar. Vamos falar do assunto da semana, muita coisa. Aguenta aí, 3 minutinhos, a gente tá de volta, tá? Já, já. Olha só quem está aqui comigo agora, direto de Bastos, nossa grande parceira aqui do Manhã na Band, Edilene Geres. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia. Bom dia, que dia. Delícia ter você aqui nesse friozinho, né? Caiu a temperatura. Mudou, tá no interior gostoso. paulista, exatamente. E olha, gente, o assunto de hoje é tão importante. E a Edilene Geres, que é pedagoga e psicopedagoga também, eu falei assim, né? A gente precisa, alerta nunca é demais. Exatamente. Falar sobre esse assunto nunca é demais. Estamos fechando já, né, o mês de maio, hoje, o último dia aí de maio. E para encerrar o mês, assim, com chave de ouro, né, a gente falou de tantas campanhas ao longo de todo o mês, vamos falar da campanha Maio Laranja, que vai entrar aqui na tela para você agora, que é a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto delicado? É um assunto delicado, mas é necessário, né, Edilene? Porque, assim, eu falo, nossas crianças e adolescentes muitas vezes não sabem ainda falar sobre isso, não sabem, não conhecem os sinais, não é? Muitas vezes também, a gente sabe, né, tem os pais atentos, mas às vezes vai passear, vai para algum lugar. Então, falar sobre esse assunto nunca é demais. Nunca é demais. Porque senão a gente cai numa rotina, nós não pensamos sobre o tema e as crianças ficam cada vez mais vulneráveis. E precisa de um adulto e a gente precisa pensar sobre o tema, debater e também buscar meios de fazer uma prevenção, porque a gente sempre trabalha com prevenção, né? Para que não aconteça. E se caso acontecer, que a gente consiga observar os sinais e agir imediatamente e tirar a criança dessa situação. Com certeza. Inclusive, olha, eu tenho um dado aqui que é alarmante, viu? O governo registrou no ano passado, tá? Até dezembro de 2024, 274 mil denúncias de violência e abuso contra crianças, tá? Então, 274 mil. Muito. É e muito. Se nós pensarmos daqueles que ainda não foram identificados, que a gente não tem isso... a gente está falando de denúncia. Exatamente. Aquele que ainda não percebeu e a criança ainda está nesse ambiente, né? E não tem esse registro, porque acontece muito. É uma coisa que nós não paramos para pensar, porque é um assunto delicado, forte, sério, mas muito recorrente e muito próximo de todos nós. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer, né, na nossa família, dentro de casa. E você, inclusive, está aqui representando a parte educacional, né, a parte escola também. Exato. Você que lida com professores, com todo mundo da área da educação que a gente faz orientação familiar. Exatamente, né? Você está dos dois lados. Porque às vezes a família nem tem muito caminhos, muita informação de como conduzir. Às vezes percebe e não sabe como conduzir, como fazer. Porque primeiro o impacto, né? Você imagina você receber, você sinalizar ou identificar que uma criança, seu filho, alguém próximo, um primo, um irmão, está nessa situação que pode estar acontecendo algo assim. Com certeza. Então, falando hoje aqui para você de Maio Laranja, a importância, né, desse assunto. Então, vamos começar falando do seguinte, falando de família, então, né? Quais são os sinais que os pais devem ficar atentos, ou então algumas orientações para você passar para os pais que estão assistindo, para as mamães responsáveis, né? Sim. Para a família, é ideal nós pensarmos assim, de cuidar de ambientes, de pessoas que você coloca próximo, até para cuidar mesmo. Às vezes você confia, mas a gente não sabe a intenção da outra pessoa, como que vai lidar isso, né? Então, questões de regras até de convivência da escola. Se libera para casa de amigos, se pode dormir fora. Né? Podem falar o que for, mas eu sou contra esse negócio de festa do pijama, de dormir na casa de quem você não conhece. Gente, isso é tão perigoso. Exatamente. E assim, a depender da idade, porque isso está recorrente cada vez mais cedo, né, Samara? Então, crianças bem pequenas já com essa prática. Então, assim, é esse cuidado, não é nós vamos extinguir, não vamos deixar, mas ter esse cuidado de saber quem conhecer, está. né? Conhecer, saber onde. quem está
se vai dormir na casa de alguém, entre em contato com a outra família, vê se é isso mesmo, né? E para a família e também para a escola, a criança dá alguns sinais para a gente. Então, a mudança de comportamento é algo que sinaliza imediatamente para nós. Isso que eu ia perguntar agora. Como ele pode ter um comportamento que ele se retrai, que ele fica mais tímido, mais tristoso e às vezes não tem choro, mas é uma criança que ela fica mais apática, ela fica mais introspectiva. E ao mesmo tempo também nós temos que olhar porque pode ter uma agressividade e ir para o outro caminho. Essa criança começar a ter agressividades que ela não tinha, é um temperamento mais difícil de lidar, não aceita algumas coisas. Isso pode ser. Por quê? Porque nem todo abuso ele deixa sinais e marcas corporais, por exemplo. Exatamente. E tem também abusos que não tem o toque. Por exemplo, um adulto mostrar os membros, os órgãos para a criança. Exatamente. Incentivar a fazer algumas posições, algumas questões sexuais e ele só observar. Isso também é considerado um abuso, né? Então, nós temos que olhar tudo isso. Exatamente. Você que está assistindo agora, está acompanhando aqui esse assunto tão importante, eu quero o seu depoimento, tá? Quero a sua dúvida também, pode mandar no nosso WhatsApp, quero a sua participação, quero que você conte, né? Inclusive, conte com a gente para isso. É o que a gente sempre fala aqui. Muitas vezes as pessoas se deparam com essa situação e não sabem nem qual o primeiro passo. Exato. O que fazer primeiro, né? Então, quanto é importante a gente realmente falar sobre esse assunto. Até porque, quando a gente fala de abuso, de violência, não tem cara. A gente não olha para ninguém e fala assim, aquela pessoa é um abusador, aquela pessoa é uma pessoa abusadora. A gente não tem isso, né? E a gente tem índice de que a maioria dos casos são pessoas próximas. Eu ia falar isso agora. Tem esse contato com a criança, então não está tão distante de nós. E esse é o grande perigo, né? Essa total confiança em pessoas próximas. Então tem que estar atento, porque a criança precisa de um cuidado, de uma vigilância de um adulto para todas as questões. E essa é bem específica, porque gera traumas e a gente não consegue nem pensar, né, numa situação dessa. Exato, né, eu tenho tantas perguntas para fazer para você hoje. Inclusive, nossa conversa aqui me fez lembrar de um caso que viralizou recentemente até, né? Que foi o caso da babá, que ela cuidava de uma criança e ela resolveu levar essa criança para a casa dela, pediu para a patroa, eu tenho umas coisas para fazer, eu posso levar a criança para minha casa, tal? Chegou lá, o marido dela, namorado dela, que abusou da criança que ela cuidava. Então, às vezes a família confiava na babá e tudo mais, e o perigo estava dentro da casa. Dentro de casa. Então, brincadeiras, evitar algumas brincadeiras que a gente acha carinhosa e acha até bonitinha em crianças até menores, de beijar na boca do adulto, né? De sentar no colo. A gente está vendo muita campanha sobre isso também. Esse sentar no colo, mesmo que seja do pai, do tio. Então, já evitar essas situações, porque a criança já tem que entender que tem um limite do meu corpo e do seu corpo, né? Exatamente. E a gente pode ter relações de afeto, de carinho, mas sem esse toque mais próximo, sem essa intimidade maior, né, Samara? Exato. E, Edilane, como que a gente conversa com a criança, né, sobre esses assuntos? Vamos falar de faixa etária um pouquinho, né? Quando essa criança já começa a entender, porque quando a criança não entende, o cuidado é redobrado. Sim. Mas quando essa criança começa a entender, acho que é uma grande dificuldade, né, dos pais saber como introduzir esse assunto, o que falar. A gente fala muito de trabalhar a sexualidade, não a questão sexual em si, Samara. Então, a sexualidade, a gente já começa lá desde a educação infantil, por exemplo. Quando a gente começa a ensinar para a criança identidade e as partes do seu corpo. Sim. Então, se a gente já tem um trabalho de identificação de partes do corpo e também essa conversa e trazer isso para a criança desse respeito com o nosso corpo e que ele é nosso e a gente não pode deixar ninguém tocar e tem partes que não se toca, nem quem é próximo, então a gente já começa desde então, né? É verdade. Então, outra questão é a gente deixar muito em aberto, que essa criança precisa ter confiança na gente em outras situações, porque se ocorrer um caso como esse, que tem alguém fazendo algo nesse sentido, essa criança tem mais liberdade, se sente confortável de vir falar, mesmo que ela não entenda, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela vai falar naquela que nós chamamos de inocência da criança, né? Então vai falar, olha, a tia fez tal coisa, ou o tio fez assim, tocou, sem a intenção sexual, que ela não entende ainda. E é importante
importante também frisar para a criança, para não ter medo de contar, né? Que às vezes é aquela coisa de, ai, não conta não, é segredo nosso. Não existe segredo. Não, segredo não pode. Não pode ter segredo com a mamãe, com o papai, né? Não, e nem nas partes do corpo, nesse sentido que alguém tocar, porque é meu corpo e eu que cuido dele, né? Então tem que ter esse contato aí. Exato. E outra coisa também, hoje em dia tem até musiquinhas para você ensinar para a criança. Sabe o que eu achei muito interessante? Coloca aí na tela, por favor. Olha que maneira legal de falar com as crianças. É lúdica, que nós chamamos, Samara. Lúdica, uma maneira lúdica de falar com as crianças, através de livros. Então agora, prepara o print, pega o seu celular, tira a foto da TV, porque a gente vai mostrar aqui para vocês agora 5 livros que dá para falar sobre esse assunto, Edilane. Sobre o corpo e já usar esse tema para essa questão de prevenção, sabe? Achei super legal. Olha o livro 1, Meu Corpo, Meu Corpinho. Vai ali de uma maneira lúdica, lendo e ensinando a criança. Exatamente. O que você acha desses livros, assim? Sim, nós utilizamos, é recomendável e é um caminho, sim. É lúdico, é da linguagem da criança, é uma fala bem tranquila e a gente não precisa falar explicitamente algumas coisas. Mas é a questão que eu te falei, não de sexo, nós vamos falar de sexualidade. Então, identificação do corpo, né? Olha o segundo livrinho. Carinho não pode ser segredo. Adorei também esse título aí, o que a gente falou agora há pouco, né? Você acabou de falar do segredo. É sobre isso, Vou fazer um carinho em você, segredo nosso. Não pode também. Então, uma maneira lúdica da criança entender, né? Terceiro livrinho aí, para te ajudar. Não me toca, seu boboca. Isso é bem interessante. Bacana, né? Porque assim, tem partes do corpo que, lógico, né, um aperto de mão, mas algumas partes a gente já sinaliza ali que não pode tocar, né, Samara? Exatamente, isso aí. Tem até umas atividades de semáforo, onde pode, onde não pode. O vermelho, a gente sinalizar com o corpo para a criança entender. Ai, que legal, interessante essa dinâmica, sim. Vamos para o próximo livrinho, olha. Pipo e Fifi, ensinando proteção contra a violência sexual. Super bacana também. São ilustrações infantis, o tema é bem para a faixa etária já desde o início, então a gente já começa essa prevenção e deve começar desde criança, desde pequeno, sabe? Perfeito. E a última indicação aqui para você, a mão boa e a mão boba. Que bacana, gente. Achei super interessante uma maneira, se você, mamãe, né, você responsável, estava sem saber como iniciar esse assunto dentro de casa, né? É importante também a família estar bem alinhada em tudo isso, né? Sim, isso é importante. E na escola também, é uma recomendação ótima aqui para também os professores aí estar fazendo. E nós vemos nesses dias, por que a gente está trazendo que é importante? Porque é um movimento que a gente vê muito falar... fica em alta, né, Samara? É verdade. Então, lembrando que a gente pode fazer isso no decorrer do ano todo e sempre estar enfatizando isso e trazendo esses temas importantes para a criança também entender. Exatamente. Acho que não só essa, como todas as campanhas que a gente fala aqui, exemplo, Abril a gente falou, né? Do autismo. Abril Azul, autismo e tudo mais. Esse mês é para a gente realmente acender o alerta, todo mundo tá junto falando, mas... Tem que falar o ano inteiro. Tem que falar o tempo todo, tem que cuidar o tempo todo, cuidar, né? vigiar as nossas crianças aí o ano inteiro. Eu quero falar agora, Edilane, sobre assim, aconteceu isso, né? Essa criança, ela foi de alguma maneira abusada, ou psicologicamente, ou violentada, enfim. Como você disse agora há pouco, fica o trauma, né? E qual a importância, depois que a família descobre isso, depois que a família passa por isso... A importância de buscar o tratamento, buscar ajuda. A gente pede até antes, Samara, assim, quando está identificando que possa ter, não agir sozinho. Então, busca um assistente social, ou se você tiver o apoio da escola ali, fala com o professor, que ele vai encaminhar algum psicólogo que tenha disponível no município, algum conhecido, que vai dar essa orientação. Porque a gente está falando do trauma da criança, do jovem, do adolescente, mas a família também. Porque aí a gente age muito na emoção, então fica totalmente perdido o que fazer, pode fazer coisas piores ou expor mais ainda essa criança que a gente... Exato. A primeira coisa que a gente tem que preservar é a criança e não expor, né? Então, assim, lógico que num caso desse acaba muita gente ficar sabendo, acaba espalhando algumas coisas, mas a gente tem que ter cuidado de como isso é colocado e, primeiramente, proteger a criança. E procurar ajuda, não fazer sozinho. Então, um assistente social, um psicólogo, um professor mesmo que está ali para apoiar, porque às vezes... A criança relata alguma coisa, isso vem da escola. Então, procure ajuda de um profissional, sempre, né? Exatamente. E depois, o pós aí, infelizmente, a gente sabe que tem traumas, que vai ser um caminho mais longo e continuar esse acompanhamento, tanto para a família, então...
vou até ressaltar isso, não só para a criança ou adolescente que sofreu o abuso, aí, a violência. Eu falo assim, eu ainda não tenho filhos, né, mas eu tenho sobrinhos, sobrinhas, e quando isso não passa nem pela minha cabeça, só de imaginar, Sim, já dá um nervoso. A gente fica assim indignado, né? Como que uma pessoa se sujeita a fazer isso com uma criança? Quanto menor, mais a gente fica impactado, né? E a gente está falando aqui, né, de como conversar sobre isso, de ficar atento aos sinais do comportamento e tudo mais, mas como a gente disse, e a criança e até bebê. Recentemente também, a Lucy Castro, né, nossa âncora aqui, do Boa Tarde Paulista, ela até falou sobre o abuso de um bebê, gente. Então, isso choca demais a gente, né? Choca muito mesmo, né? Enquanto professora, eu fiquei 35 anos na sala de aula, a criança, quando ela tem um suporte e que ela tem um vínculo conosco, até mesmo professora, eu já tive relatos de situações dentro de casa, eu tenho uma família que é muito minha amiga, esse dia eu encontrei ela e falei assim, Dilane, você foi fundamental na nossa vida, porque a criança ficava com outra pessoa, a mãe trabalhava, não era abuso, nada, mas a criança tinha uma confiança em mim, que todo dia ela chegava, ela vinha à minha mesa e ela contava. Ela começou a contar algumas coisas que eu achei relevante e eu chamei a mãe, a família e relatei. A partir disso, procuraram um psicólogo e foram ajudar. Então, assim, abrir essa escuta e essa criança ter uma confiança em você é o primeiro grande passo aí para você ficar sabendo de coisas que você não está vendo ainda. Exatamente. Olha, e ao longo da semana, a gente, né, como disse lá no início, a gente divulga os temas abordados aqui no Manhã na Band. Tivemos participações. Olha só, achei bem interessante aqui, a Marluce, ela falou o seguinte, ela pediu para perguntar para você o que explica algumas crianças ter fobias inexplicáveis. Ela falou assim, que a filha dela tem fobia e ela não sabe explicar de onde vem essa fobia, essa filha dela pode ter sofrido alguma coisa. Sim, olha, por isso que a gente indica procurar um especialista, porque tem que ver o histórico, não dá para a gente dizer com um único fato, a gente vai fazer suposições. Mas você já fobia do que também, então, né? Ela não deixou. Você já identificou algo que não é comum na sua criança. Então, aqui já tem um sinal de alerta, que mesmo que não seja uma violência, que seja um abuso, pode ser e com certeza será, já que ela teve essa mudança de comportamento, será algo que está impactando nela, que está emocionalmente abalando, né? Então, procure uma ajuda especialista, porque precisa investigar e ver o caso, né? Exatamente. Samara. Olha a Cristiane, ela perguntou se tristeza na criança pode ser depressão, que o filho dela tá muito triste, né? Anda dando sinais aí de muita tristeza. Aqui nós vamos entrar num outro assunto que também é uma pauta bem interessante, que é o bullying, vamos falar, né? Que é o bullying. Então, às vezes, nós estamos falando de abuso hoje, mas às vezes não é isso, né? Mas não que o bullying não seja tão grave. Então, a criança pode entrar numa depressão, a criança pode entrar numa crise de ansiedade, de pânico, e vem todos os outros traumas juntos. Então, precisa, esses sintomas que nós falamos, a gente precisa investigar a causa dele. Então, quando começou, como era essa criança antes, tenta lembrar, se você conseguir identificar quando começou, que lugares que essa criança frequentou, se aconteceu alguma coisa específica, Samara, exatamente, né? Então, de repente, ela foi num lugar que ela não é acostumada e depois desse dia ela começou esse comportamento e ficar mais introspectiva e ficar mais tristonha, mas tem que investigar. Exatamente. Você acha importante as escolas fazerem, no caso, né, quando fazem as reuniões de pais e tudo mais, também explicarem sobre esse assunto, as escolas aí investirem em palestras, né, em cursos sobre esse assunto também? Nós trabalhamos com projeto, então a indicação sempre é projeto. Nós temos agora, né, a indicação de psicólogo educacional, que faz esse trabalho, assistente social que nós tenhamos dentro da educação, que é um trabalho diferenciado. Quando a gente pensa num psicólogo, a gente pensa em atendimento individual. Quando a gente fala em psicólogo educacional, Samara, é todo esse trabalho mesmo. Então, desenhar projetos para o ano letivo e trazer todas essas temáticas que a gente está fazendo. Então, com os pais, com os alunos, até quando a gente tem um público maior, né? E trazer esse assunto em pauta. Exatamente. Adorei nosso bate-papo de hoje, super informativo, importante. Só para a gente encerrar com chave de ouro, coloca na tela, por favor, campanha Maio Laranja, para a gente rever aí, né? Campanha
Maio Laranja. Conta para todo mundo, tá? Atenção nunca é demais, alerta nunca é demais. Campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E denuncie, diz que 100, é facinho, ó. Só você discar 100, você pode denunciar. Ano passado foram 274 mil denúncias no Brasil, tá? É um número alarmante? É um número alarmante, mas que tenha mais, porque se tem denúncia, tem mais pessoas presas. Da denúncia é que você não precisa ter certeza. Se você tem uma suspeita forte, alguns indícios, faça a denúncia que alguém vai lá investigar e vai verificar. Exatamente, como a gente disse lá no início, 274 mil que foram denunciados e o que não foi. Então não tenha medo, denuncie, tá bom? Vamos cuidar, vigiar as nossas crianças e ensinar, né? Falar, como a gente disse, educação. Né? Sempre educação e a sexual, prevenção, né? Exatamente, falar de sexualidade. Sexualidade. Exatamente. Adorei. Um beijo para Bastos. Obrigada. Fica à vontade. Toma um cafezinho, come um bolinho de cenoura. Tá gostoso esse bolo. Isso aqui é tudo real. A gente come mesmo, real, amiga. Eu só não falo que foi eu que fiz, tá? Olha, não foi eu que fiz, não. Mas tá linda a nossa mesa, viu? Mas tá delicioso. Se fosse, você já ia ganhar um aplauso aí. Tá gostoso o bolinho de cenoura, Carolzita? Falou aqui no meu pão. Muito gostoso o bolo de cenoura, eu tô provando também, que agora eu vou mudar de assunto. Vem aqui comigo, como diria meu amigo Gerson Brito, que hoje não tá aqui, né? Tá de folga hoje. Gerson Brito, já acordou, amigo? Beijo, hein? Semana que vem, especial aí, programa junino, festa junina. Quero você aqui com a gente, tá bom? Agora, mudando de assunto, eu vou direto para São José do Rio Preto falar com o nosso Nutri, porque tá comendo aqui. Ai, Samara, quando eu como um bolinho de cenoura, eu fico com aquela prisão de ventre. Ai, 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 sofrido, hein? Quem aí já sofreu com a temida prisão de ventre? A nossa alimentação é muito importante, viu? Pra gente aliviar os sintomas aí da prisão de ventre. Quem vai explicar tudo sobre o assunto pra gente é o Nutri Marco Aurélio. Bom dia, Nutri. Oi, Samara, muito bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. E eu tô aqui num lugar arborizado, diferente, para falar de um assunto muito comum entre as mulheres, que é a famosa prisão de ventre, ou famoso intestino preso. Então, o que eu devo fazer para melhorar esse processo? Porque eu sempre tive esse incômodo. A minha dica para você é a seguinte: primeira coisa importante é sempre avaliar a sua alimentação. É ver o quanto você está comendo de fibra. E a questão de fibra não é simplesmente da aveia. São vários tipos de fibra, como dos legumes, das legumes de folhas, né? As famosas alfaces, rúculas, então as folhas, os legumes tradicionais, tá? E também você tem que ter as outras fibras. Então, a aveia é um tipo de fibra, linhaça, chia, o famoso psyllium. Então, tem muitas fibras aí que todas elas vão fazer com que o seu intestino funcione melhor. Melhor absorção e faça o famoso bolo fecal, que é aquele bolo fecal onde as fezes vão ser bem concentradas, aí você tem as fibras que vão empurrar, formando aquele gel que empurra ali as fezes ao longo do intestino e vai fazer com que você tenha o intestino funcionando, tá? Também você tem que analisar a sua hidratação. Não adianta substituir água por outra coisa. Então, por exemplo, não adianta você querer trocar água por refrigerante, que não vai rolar. Muitas pessoas também às vezes usam bebida alcoólica como hidratação. Parece loucura, mas é verdade, isso acontece. Então, hidratação é água de coco, tá? Você pode usar o chás também, porque o chás, a composição dele é muito mais água, tá? Então, são coisas que você vai analisar na sua alimentação que vai ajudar isso. E um terceiro ponto importante é a atividade física. O próprio exercício ajuda o trânsito intestinal. Então, se você é muito sedentária, vai ter dificuldade para ir no banheiro. Uma caminhada já resolve bastante, como, por exemplo, muitas pessoas relatam que quando vão fazer exercício, às vezes tem vontade de ir no banheiro. Tudo bem? São dicas importantes aí para que você melhore o seu funcionamento intestinal e assim tenha uma ótima qualidade de vida. Tudo bem? E uma dica importante: intestino bom é intestino que funciona todo dia. Não é dia sim, dia não, nem a cada 2 dias. É todos os dias. Tudo bem? Fica a dica de hoje. Adorei a dica de hoje, viu? Cuidado aí com a alimentação e cuidado com a prisão de ventre. E ninguém gosta, né? Tem que funcionar direitinho. E olha só, que tal você encontrar tudo que você precisa num só lugar? Gente, é claro que eu tô falando da Brinquilar, né? A loja mais completa do interior paulista. Dá uma olhada.
Na Brinquilar, você encontra tudo num só lugar. Grande variedade de brinquedos e presentes. Uma linha completa de artigos para decoração, utilidades domésticas e muito mais. Com variedade, qualidade e aquele atendimento diferenciado. A Brinquilar é a escolha certa na hora de comprar com praticidade. E tem sempre uma loja perto de você. Brinquilar, tudo num só lugar. É isso aí, é tudo num só lugar mesmo, viu só? Já sabe, né? Precisou, corre na Brinquilar, tudo num só lugar. Eu adorei essa novidade aqui pra vocês, essa dica. Toda semana alguém pergunta de onde que é nossa xícara, de onde que é aí os utensílios que a gente usa, a decoração do nosso estúdio também, olha, é tudo Rede Brinquilar, viu? Sempre tem uma pertinho de você e de verdade, o atendimento lá é diferenciado. Um beijo pro Alexandre, pra dona Tereza, olha, pra toda a família, viu? Família super empreendedora, que eu sou fã demais e adoro a Brinquilar. Você precisa conhecer, viu? Várias lojas espalhadas aqui no nosso interior. Agora, vamos falar da fofoca da semana? Gente, que babado, hein? A gente pisca, Zé Felipe e Virgínia anunciaram a separação. O que tá rolando? Quem vai contar tudo pra gente? Claro, a Nativa conta tudo, né? Meu amigo Cleiton Carioca tá chegando por aqui. Vai, solta aí, desembucha. Oi, Samara, bom dia pra você, minha amiga, e pra todos que acompanham Manhã na Band, que bom estar de volta e bora lá fofocar, até porque a Nativa conta tudo e neste sabadão venho trazendo uma notícia quentinha, né, que foi bomba nessa semana, foi a separação do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca. Eles que estavam juntos desde o ano de 2020, pegou todo mundo de surpresa com uma publicação no Instagram, em uma conta ali conjunta, compartilhando ali uma collab, dizendo que estavam encerrando ali essa relação, mas a amizade continua, já que eles têm os 3 filhos, a Maria Flor, a Maria Alice e o José Leonardo. Bom, o pessoal inicialmente pensou que se tratava de um jogo de marketing para uma nova música do Zé Felipe ou até uma nova marca de maquiagem, um novo produto da Virgínia Fonseca. Mas eles vieram a público também, colocaram um vídeo nas redes sociais dizendo que não se trata e não tem nada a ver com marketing ou publicidade, e sim colocaram um fim no relacionamento. Sim, eles não são mais um casal, mas a amizade continua. Ai, 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 é uma questão que pegou todo mundo de surpresa, né? Até porque no mesmo dia eles estavam postando fotos em Portugal, casal apaixonado, todos juntinhos ali, e de repente, à noite, pegou todo mundo de surpresa com essa notícia. Bom, Samara, creio que você também foi pega de surpresa com isso, e é até bom dar a sua opinião. Conta aí pra gente como foi pra você ver essa notícia. Muita gente, os fãs principalmente, ficaram abalados com essa notícia. Pra muita gente não muda muito dia a dia, mas pra quem via ali nas redes sociais, o casal, a família unida, com as Marias, com o José Leonardo, e agora não estão mais juntos, o pessoal achou um pouquinho estranho, achou diferente, né? Devido àquilo que eles apresentavam nas redes sociais. Bom, é isso. Agora é ver os próximos capítulos. Será que volta? Bom, tudo é possível, não é? Bom, vou ficando por aqui e no próximo sábado tô de volta com mais informações, fofoquinha aqui do mundo dos famosos, até porque a Nativa conta tudo. E já aproveito, convido você que está acompanhando aqui o Manhã na Band a sintonizar na Nativa. Muita música, as melhores promoções e os melhores prêmios. Se liga na Nativa. Ai, Cleiton Carioca perguntou a minha opinião. Meus advogados não estão online agora de manhã. Mas olha, é difícil, né, gente? Eu acho que só o casal, né? Pra saber o que se passa ali entre 4 paredes. Mas não sei, achei muito suspeito. Primeiro, a mãe dela não sabia de nada. Ela e a mãe dela são assim, moram juntas, fazem tudo juntas. Ela fala que não tem segredo com a mãe. Aí eles vão lá pra Portugal, soltam essa bomba, deixa a internet aí, olha, polvorosa. E a mãe fala que não sabia de nada. Ai, não sei, será que é marketing? Daqui a pouco vem um lançamento aí de mais um perfume? Ou de mais uma música? Só sei que eu vou contar tudo pra vocês e a Nativa também, tá bom? E fiquem sintonizados aí na programação da Nativa, que o Cleiton Carioca conta todos os babados pra gente. Agora
até nos bastidores da Band, o pessoal tava comentando sobre esse assunto. Quero saber lá da Twitter. Carolzita, e aí, é marketing ou não é? Tudo marketing. Eita, aí, ó, pra disfarçar esse burburinho aí da CPI, todo esse caos, porque eu fiquei sabendo que a Virgínia perdeu bastante seguidores, né, depois da CPI. Aí agora, com esse negócio, já ganhou seguidores de novo. Será, a gente, brincar desse jeito? Expondo também os filhos, né, Edilane Geres? Expondo as crianças aí também a toda essa confusão. Engajamento, será que é tudo por like? Engajamento? Quero a sua opinião. Coloca o nosso WhatsApp na tela. Quero saber a sua opinião. Gente, até nos noticiários se falou sobre Virgínia e Zé Felipe. Ai, ai, ai. Quero saber a sua opinião. Vou pro intervalo e mais fofocas. A Nativa conta tudo pra gente semana que vem, tá bom? Aguenta aí. Bom, depois do intervalo, sabe o que a gente vai falar aqui? Os cuidados com a nossa pele. Agora tempo seco, esfriou. E o assunto essa semana não foi só Zé Felipe e Virgínia não, tá? O assunto foi quantos graus fez na sua cidade? Qual foi a mínima aí, hein? Esse frio pegou muita gente de surpresa. Eu tô até aqui agora com o meu casaco, tá quentinho aqui no nosso estúdio. Então, depois do intervalo, vamos falar dos cuidados com a nossa pele agora no inverno. Pele, cabelo, água quente. Vou tomar a minha aguinha e você também toma a sua. E a gente se vê daqui a pouquinho, daqui 3 minutinhos, tá? Sai daí não. Último bloco já, como passou rápido, né? Vamos falar de saúde agora. Olha, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, mostram que o número de fumantes voltou a subir no Brasil, gente. É isso em 2024, tá? E para alertar sobre os riscos do tabagismo, hoje, 31 de maio, é lembrado como Dia Mundial Sem Tabaco. Vamos ver. O seu Ramiro começou a fumar aos 12 anos de idade. Segundo ele, fumar nos anos 60 era uma forma de ser aceito pela sociedade. Época da Jovem Guarda, que incentivava a gente ao vício de fumar. E a gente, moleque, na época eu tinha lá 12, 14 anos, ia à rua pegando bitucas para começar a fumar. E isso nos motivava e incentivou ao vício de fumar. O hábito, que era considerado chique, acabou trazendo uma série de malefícios ao aposentado. Socialmente era horrível, a gente sentia nos amigos, na família, o desespero, principalmente da família, nos aconselhando a deixar o vício. Amigos nos convidavam a nos retirar em função do cheiro do cigarro. A virada de chave veio em 2012, quando, ao ver uma reportagem sobre um grupo de apoio a fumantes, seu Ramiro resolveu mudar seus hábitos. Eu me deparei com um anúncio no jornal que nos convidava a participar do programa de antitabagismo da Unesp. Fiz minha inscrição, fui convidado a participar e daí, no dia 14 de março de 2012, conseguimos deixar de fumar. O dia 31 de maio é lembrado como Dia Mundial Sem Tabaco e serve para alertar a população sobre os malefícios do fumo. Todos nós desejamos viver mais, então conscientize aquele que fuma, né? Peça para ele pedir ajuda. É difícil, o tabagismo é uma doença. Porém, estou convocando a população a falar para os seus amigos, parentes que fumam, pare de fumar já, ou pare de fumar ontem, nem hoje, porque é uma doença que mata e mata muito. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil registrou no ano passado um aumento no número de fumantes. Os números vinham em queda desde 2007 e voltaram a subir agora em 2024, o que gera uma preocupação nos órgãos de saúde. A venda indiscriminada, essa ansiedade generalizada pós-pandêmica, tem aumentado os casos mesmo, tenho visto também em consultório mais pessoas utilizando, inclusive os cigarros eletrônicos junto nessa jogada, né?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. E os riscos do cigarro incluem também as pessoas que convivem com quem fuma. São os chamados fumantes passivos. Pode causar bronquite crônica em esposas de maridos fumantes ou vice-versa, né? Crianças já com propensão alérgica, né? A ter rinite alérgica, a ter também a asma, né? Asma brônquica, levar a falta de ar. Hoje, o seu Ramiro comemora por ter se livrado do vício. A gente nem sabia o que sentia, dor de cabeça frequente. O cigarro, na realidade, não foi meu amigo, ele foi o meu destruidor. Viu só, gente? Olha, eu falo, hein? Eu fui uma fumante passiva, porque eu cresci com o meu pai e a minha mãe fumando. E quando eles pararam, quando a minha mãe parou de fumar, inclusive, nossa, agradeci tanto. É saúde, né, gente? Então pare de fumar já, só malefícios, né? Inclusive, deixa eu fazer meu momento aqui agora, tomando, ó, meu suquinho de laranja delicioso, docinho, Fruits, né, gente? Aqui, ó. Fruits tá aqui com a gente hoje, e hoje na versão suco de laranja e suco de uva também, que eu vou até servir pro meu convidado, que eu sou uma ótima anfitriã. Viu, doutor Murilo Peretti? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, bem-vindo ao Manhã na Band, doutor Murilo Peretti, que é médico dermatologista, e veio aqui hoje ajudar a gente, porque caiu a temperatura, já ficou seco. Choveu um pouquinho essa semana, mas você já sente o clima diferente, né? Já vai ficando seco. Esse outono, inverno, fim de semana mais seco, mais frio. Aí não sei vocês de casa, mas eu confesso que eu tomo aquele banho assim, com a água quente, que chega, vai escaldando a gente, né? E essa água, ai, será que faz mal? Quero saber tudo, porque o assunto agora é cuidados com a nossa pele no inverno. Ali, doutor, na imagem, inclusive, já tem até uma lupa ali. É comum, então, nessa época do ano, a nossa pele ficar mais ressecada? É comum. O que poucos sabem é que a pele, a camada superficial, ela é composta de gordura, óleos e lipídios. Então, a pele tem essa gordura que segura a água, que retém a água. E no inverno, no outono e inverno, então acabo perdendo esses lipídios e a água sai da pele. Por isso que a gente tem aí pele oleosa, pele mista, pele seca, né? Exatamente. Ah, então quando a gente toma esse banho, essa água quente, sai essa gordura. A água quente, a bucha, ou quem já sofre com pele seca, ou com dermatite, crianças, idosos, então pode ter uma piora do ressecamento. Eita, aí nesse período a gente intensifica aí os usos de hidratantes, né? Tem que ajudar aí, tem que fazer alguma coisa para melhorar essa pele. E é o que a gente vai te contar no programa de hoje. Coloca a próxima imagem pra gente conversar aqui com vocês. Vamos entender um pouquinho, então, as camadas da pele. É o que o senhor estava falando agora há pouco, né? Tem várias camadinhas. Isso, na camada superficial ali, a primeira, que chama epiderme, a gente tem um filme lipídico de gordura que protege a pele contra micro-organismos, contra a desidratação. E abaixo ali da epiderme é a água, o ácido hialurônico, responsáveis pela hidratação. Então, a camada superficial da pele é que sofre nesse clima mais seco, verdade. mais frio. A gente sente, parece que está cortando a pele. Principalmente quem usa moto, né, para ir trabalhar, enfim, bate aquele vento. Ou quem tem a pele mais sensível sofre mais também. Fica vermelhinha, é comum ficar vermelho? Vermelho ou também esbranquiçado, como a gente vê ali na tela. Esse calcanhar, rachado. Verdade. Puramente por falta de hidratação. Aí não é só o calcanhar, não, que fica branco, parecendo que a perna fica, o braço fica. Porque muitas vezes a gente hidrata o rosto, as mãos e esquece dos membros inferiores, né? Esquece das pernas, dos pés. Sim, e também nessa época, como é menos calor, a gente acaba bebendo menos água, menos líquidos, então a pele também resseca. Então, sempre lembrar do hidratante. Exatamente. Inclusive, semana que vem eu vou mostrar para vocês um spa dos pés. Eu fui atrás de saber, doutor, que tá na moda agora um spa de velas, né? Mais uma opção de hidratação aí para a pele. Vou mostrar para vocês semana que vem. Vamos falar de produtinhos um pouquinho? Doutor, quando a gente fala de produtos, o que passar na nossa pele? A indústria hoje, né, de cosmética aí, tem um leque. A gente fica até perdido, né?
Sim, então tem que usar um hidratante. Aqui tem imagens de hidratantes faciais, principalmente, conforme o tipo de pele. É claro que a pele normal ou ressecada, ela exige o uso de hidratante, mas lembrar que a pele oleosa, que é muito frequente na adolescência, em jovens que sofrem com acne, também exigem uma hidratação, por exemplo, com um sérum, que é livre de óleos. Olha, eu gosto da hidratação com sérum. E quando a gente erra, por exemplo, eu comprei um produto que não é para minha pele. Minha pele é oleosa, eu comprei um outro produto. Vai piorar ainda mais? Piora, por exemplo, a minha pele é normal, ela não é nem oleosa e nem seca. Se eu uso um hidratante comum, cheio de gordura, passam 1, 2 dias, já começam as espinhas. E o contrário também pode ocorrer. Entendi. Se a sua pele é muito seca e você usa um hidratante pouco hidratante, ela vai ressecar ainda mais. Então tem que usar o produto adequado. E só o especialista, o dermatologista, consegue, só o doutor que consegue identificar qual tipo de pele? Ou a gente consegue identificar, não, a minha pele é mais oleosa, minha pele é mista, minha pele é normal? Não, geralmente o próprio paciente consegue O que é uma pele identificar. normal? A pele normal é aquela que tem uma zona intermediária um pouco mais oleosa e as laterais mais normal secada, por exemplo. Entendi. Olha só, lavar o rosto com água fria é indicado logo pela manhã? Olha, o que não pode é lavar o rosto mais de 2 a 3 vezes ao dia com água morna ou muito quente, mas também não precisa usar uma água fria. É porque eu já vi gente falando assim, não, de manhã tem que pegar uma bacia com gelo e lavar o rosto naquela água gelada. Cuidado, se você tiver a pele sensível, pode até levar a uma sensibilidade ou uma queimadura. Tá vendo? Vamos falar um pouquinho de pele madura, né? Uma pele aí, o pessoal da terceira idade, nesse frio, nesse clima mais seco e frio, precisa de mais cuidado? Algum cuidado redobrado? Principalmente as mulheres que têm entrado numa pré-menopausa ou numa menopausa cada vez mais jovem. Então, o desbalanço e a falta de hormônios, principalmente do estrogênio, gera um ressecamento na pele. Então, tem que caprichar no hidratante e no anti-idade. Eu ia até perguntar, esse anti-idade, é que assim, doutor, eu sei que eu tenho 34 com carinha de 25, até porque o meu dermatologista tá aqui, então se vocês falarem alguma coisa da minha pele, olha, tudo bem que eu tenho 34 com carinha de 25, sabe? Mas quando a gente começa a usar esses cremes anti-sinais? A partir dos 30 anos. 30. Exatamente. E Tá o bom, principal já. produto do skincare, sem dúvida, é o filtro solar. Olha, verdade. Primeiro Ele passo. não só protege contra câncer de pele, mas também hidrata a pele, preserva o colágeno, reduz as linhas, as manchas. É Tá o principal vendo? produto. Anotado, viu? Não pode esquecer. Mais uma telinha. Ai, essa é uma parte muito importante. Dá até agonia de ver essa foto, doutor. Os Essa sim. lábios sensíveis ali, agora no frio, ficam rachadinhos. O que causa isso e como a gente pode resolver? É a própria temperatura mais fria e também a baixa umidade relativa, não é, do ar. Então acaba ressecando os lábios, podendo levar até a sua inflamação, chamada queilite. Então é muito importante usar no mínimo uma manteiga de cacau. É que é baratinha, viu, gente? Exatamente. Não tem desculpa. Você que tá assistindo, porque não vou comprar aquele da moda, sabe? Cara alguma coisa, porque é muito caro. Uma manteiga de cacau hoje é R$3 na farmácia. Exatamente. E algumas vezes algumas pomadas que tem mais óleos para poder hidratar os lábios. Ou você compra um look lindo na Samara Kalil Fashion, que você ganha o nosso balme exclusivo, tá bom? Fica a dica aí pra vocês também, É isso viu? mesmo. Mas aí quando a gente fala desse lábio rachadinho, doutor, muitas pessoas nessa época do ano também estoura aquela herpes, aquela bolinha. É comum? E por quê? É muito comum. O vírus herpes, ele está na nossa pele, na verdade no nervo, embaixo da pele ou da mucosa, desde a infância. E por alterações da imunidade, do clima, o herpes ele tende a se multiplicar e formar as novas lesões, que incomodam muitos pacientes. Entendi. Mas ainda bem que é resolutivo espontaneamente, sem tratamento. Né? Exatamente. Mais uma aí, telinha, pra gente conversar. Essa é bem polêmica. Eu falo que eu amo frio, aí sempre tem aquela pessoa que fala assim, tomara que seu chuveiro queime, pois queimou essa semana. Viu sua linguaruda que falou? Tomara que seu chuveiro queime. Bom, a questão do cabelo agora, né, doutora, é inevitável, principalmente nós mulheres.
mulheres, a gente precisa ir lavar o cabelo com, né, uma certa frequência, os homens que lavam todo dia também. Aí vem aquelas casquinhas, as famosas caspas, né, também. Sim. É inevitável quando se lava na água quente? O que causa isso? Então a caspa, na verdade, é uma dermatite seborreica. É a Olha. união de fungos no couro cabeludo, um couro cabeludo mais sensível, às vezes mais oleoso e inflamado. E é claro, uma pele inflamada do couro cabeludo com caspa, ela só tende a piorar nessa época mais seca ou mais fria. Então o banho quente é inimigo de quem tem a caspa. Eita, isso tanto quanto adulto quanto criança? Porque criança muitas vezes usa shampoo específico, né? Usa aquele shampoo sensível. Mas quando a gente fala de criança, as crianças também têm, doutor? É comum? Tem, mas é muito mais frequente nos adultos e em homens, muito mais frequente. E quando a criança tem, é importante investigar o que está acontecendo? Às vezes pode ser uma caspa, mas ser uma dermatite, uma alergia a produtos locais. Olha, às vezes usa um Confundindo com a shampoozinho caspa. diferente. Exatamente, com né? muita fragrância, enfim, pode gerar uma dermatite. É, então, mamães, papais, vamos ficar atentos. Até por isso que existem produtos hipoalergênicos, né, doutor? Sim. Existem produtos específicos para as crianças. E acabaram as fotinhos ou tem mais? Deixa eu ver aqui. Acabaram? Ah, então vou para as perguntinhas aqui de vocês, muitas perguntinhas. Doutor, esfriou, o que a gente começa a fazer? Como esse frio pegou a gente de surpresa, muita Sim. gente nem teve tempo de lavar as roupitas que estavam guardadas, nem teve gente que nem teve tempo de guardar aí os cobertores. Como a gente divulga o tema da semana nas nossas redes sociais, vários telespectadores participaram e a Ana Maria, achei bem legal a pergunta dela. Ela falou que ela tem alergia, não só alergia de espirrar da Sim. roupa, né, que estava guardada, mas ela usou uma blusa que estava guardada e ficou com alergia. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido uma roupa, não que esteja suja, mas com alguma poeira, algum Ácaros. mofo, ácaro, micro-organismos. Então, antes de usar aquela primeira pele, né, a roupa que entra em contato com o corpo, certificar-se de que esteja limpa e adequada para o uso aí, para não gerar as alergias ou dermatites. Que legal. E eu vou aproveitar o espaço aqui para fazer um alerta para você. Hoje é sabadão, aqui ó. Hoje é sabadão, você vai depois fazer um churrasco, ou vai para o rancho, ou vai para o sol. Não façam como essa apresentadora, tá? Isso daqui é uma mancha de limão. É muito comum de acontecer, doutor. Olha eu, durante o final de semana passado, enchendo o saco do doutor Murilo Peretti. Doutor, me socorre. E olha que eu acho que eu lavei a mão e não peguei muito sol. Mas só o mormaço ali já causou isso, doutor? Existe uma dermatite que ela é piorada pela exposição ao sol. Olha quando a pessoa só. entra em contato com produtos cítricos, como o limão. E uma vez que a pessoa tem essa tendência ou essa alergia, sempre que entrar em contato e expuser ao sol, com o limão ali da caipirinha, pode gerar essa dermatite. Olha só, tem perguntinha aqui também, olha, a Juliana, ela tem rosácea, doutor. Ela falou se agora no frio a rosácea piora. Sim, O que é a rosácea primeiro? Rosácea parece ser um tipo de acne um pouco incerto, em que a pele ela é mais sensível, existe uma alteração da barreira da pele, ela é mais frágil, mais avermelhada e às vezes pode até ter espinhas. Olha! Então, com o tempo seco e frio, quem tem a rosácea sofre muito mais. Então vamos cuidar, viu? Alerta, você que tem pele sensível, aliás, todos os tipos de pele, né? Filtro solar, hidratação, não tem desculpa não, hoje tem hidratantes tão bons e com preço legal, né, doutor? E para todos os tipos de pele, principalmente Exato. para aquelas sensíveis, oleosas, produtos específicos. Agora, você não cada vai tipo. pegar o mesmo sabonete e passar no corpo inteiro e o mesmo creme e passar no corpo inteiro. Não, para Até cada no região, rosto. no rosto e no corpo, são produtos diferentes. Exatamente, adorei nosso bate-papo, doutor. Muito bom, obrigada. eu que agradeço o convite. Seja sempre bem-vindo, pode ficar à vontade, olha, um cafezinho, um suco, um bolinho. E você também, tá? Obrigada pela sua companhia. Doutor Murilo Peretti vai ficando por aqui, pode acompanhar nas redes sociais? Sim, não é sempre mesmo? colocando as informações sobre as doenças de pele. Verdade. Isso aí. E eu quero dar meu tchau pra você aqui pertinho, ó. Igual meu amigo Gerson Brito, fecha em mim aqui, ó. Bom final de semana pra você, ótima semana. Você pode continuar me acompanhando lá no meu Instagram, @samara.calil. Acompanhar também a Band Paulista no Instagram, acompanhar toda a programação. E eu volto sabadão que vem com o programa junino. Vai ter comidinha típica, vai ter um monte de coisa legal pra você, tá bom? Tchau! Juízo! Boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje
Pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curtir suas farras. Sinto mais nada. Não, apaga. Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer. Especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada. Esconde as farras. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora na sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora na sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Acho que agora é minha vez de mandar, né? Manda mensagem aqui. Eu vou mandar. Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer. Especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada. Esconde as farras. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora na sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora na sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô coração escreveu. Se a saudade também mora na sua cara,